Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ilídio, eu sou professor de História. Espero que todos estejam bem. Mas vamos para mais uma aula. A aula de hoje, o tema da aula é Primeira Guerra Mundial, que está na apostila do 9º ano, na página 3. A apostila inicia com um texto falando quantas vezes há 2 anos ouvimos repetir antes da guerra que esta perpétua espera. O texto fala sobre uma espera à guerra, que o povo esperava, estava atento pela guerra. Posterior, esse texto foi escrito em 1912. Posterior a este texto, em 1914, inicia-se a guerra. E com as fotos, com os textos, com os depoimentos, percebemos que as pessoas não estavam tão felizes quanto estavam antes da guerra. E a guerra foi uma das maiores tragédias da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, que ele escreveu na Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. Hobsbawm fala que esse século cheio de conflitos militares, ideológicos, em partes foi iniciado com a Primeira Guerra Mundial, conhecida também como a Grande Guerra. Era o nome dado na época, pois nunca tinha havido antes um conflito desse tamanho, com tanta tecnologia. Foi um conflito que envolveu cerca de 70 milhões de soldados, sendo 60 milhões de europeus. Teve um saldo de cerca de 22 milhões de mortos. Uma das maiores tragédias no início do século XX. Porém, antes de iniciar a guerra, os europeus não acreditavam, em sua maioria, não acreditavam que haveria esta guerra, pois eles achavam que a Europa tinha chegado numa espécie de apogeu, uma civilização que tinha prosperado tecnologicamente nas últimas décadas. Neste período do início do século XX, eles se deslumbravam com o surgimento do automóvel, do submarino, com o surgimento do cinema, surgimento do avião, diversas tecnologias que eles acreditavam que a guerra era algo de nações atrasadas. Porém, eles viviam numa chamada paz armada. Eles viviam, além da paz armada, a chamada Belle Époque. Eles estavam espantados, como eu disse, estavam admirados com toda essa tecnologia. E a paz armada, devido às nações europeias estarem utilizando do bem-estar do continente africano, o continente africano que é o continente mais rico em minério, petróleo, ouro, prata, diamante, e as nações europeias estavam usufruindo dessas riquezas na partilha tanto da África quanto da Ásia, no processo chamado neocolonialismo. Porém, no século XIX teve a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra da Prússia contra a França, que a França que saiu derrotada dessa guerra e perdeu o território de Alsácia-Lorena, um território rico em carvão e minérios, e ela estava com um sentimento de tem que haver uma revanche, tem que haver uma volta e temos que recuperar este território. E ela se junta com a Rússia e com a Inglaterra.
E a Alemanha se junta com a Áustria e com a Itália. Alemanha, Áustria e Itália formam uma tríplice aliança. A Rússia, França e a Inglaterra formam uma tríplice entente. As 6 maiores potências do mundo estavam prestes a entrar num confronto. Estavam no que eu já disse, chamada paz armada. Que quem eles acreditavam possuir armas, equipamentos bélicos, que isto fazia com que as nações desenvolvidas não entrassem em conflito uma com as outras. Com isso, eles entraram numa chamada corrida armamentista e as fábricas de bombas com crianças, mulheres construindo bombas, construíram equipamentos bélicos para que não tivesse este confronto. E essa guerra que estava adormecida, ela veio acontecer com um estopim. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa Sofia na Sérvia. Franz Ferdinand e sua esposa Sofia estavam passeando pela Sérvia, quando de repente, pela manhã, sofrem um ataque. Uma bala de raspão, e acham que não teria nenhum outro problema. Quando está no final da tarde, Franz Ferdinand e sua esposa Sofia no seu carro de passeio dão de frente com o jovem que lhe havia proferido o ataque. Um jovem de nome Gravilo Príncipe, que participava de um grupo terrorista chamado Mão Negra. Era um grupo anti-austríaco. Gravilo Príncipe então desfere 2 disparos, um contra Ferdinand e outro contra Sofia, os assassinando. Então este foi o estopim da guerra. A partir daí para frente tem início a Primeira Guerra Mundial. Em resposta ao ataque, o Império Austro-Húngaro exigiu que o governo sérvio punisse duramente os autores do crime e reprimisse todas as facções radicais do país. Sem obter uma resposta satisfatória, o Império Austro-Húngaro decidiu, no dia 28 de julho de 1914, com o apoio da Alemanha, declarar guerra à Sérvia. A Rússia, contrária à ocupação austríaca, concedeu apoio aos sérvios e tem início aí os ataques no que ficou conhecido como Primeira Guerra. Logo em seguida, a Alemanha também declara guerra à Rússia e posteriormente contra a França, que estava apoiando a Rússia e que tinha a intenção de recuperar o território de Alsácia-Lorena. A Itália e a Inglaterra não mostraram clara definição. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, se manteve neutra, e a Inglaterra, que tinha interesses próprios na Revolução Industrial, também se mostrou neutra a princípio. Porém, a força dos acordos diplomáticos firmados com os interesses econômicos obrigaram ambos os países a se envolverem na guerra. A generalização do conflito contou com posterior adoção das outras nações, entre elas o Brasil. O Brasil, que tinha um navio na costa do Pacífico, acabou sendo atacado e acabou entrando na guerra. Os Estados Unidos também teve sua frota naval sendo atacada e também entrou na guerra. De forma geral, o conflito dividiu as potências europeias em 2 blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, como eu já falei.
A guerra intensificou quando o exército alemão, que era muito mais moderno, rumou em direção à França, passando pelo território belga, que era neutro, e fez com que a Inglaterra, que aliada da Rússia, tomasse posicionamento. A partir desse momento, a guerra tomou proporções cada vez mais catastróficas. As principais formas de tática militar eram a guerra das trincheiras. A Primeira Guerra Mundial desenvolveu tecnologias bélicas como a metralhadora, gases tóxicos, tanques de guerra, o avião, que foi pela primeira vez utilizado numa guerra, submarinos, proporcionando assim o desenvolvimento tecnológico nunca antes visto na história da humanidade. O movimento de posições que era mais ofensiva contava com armamentos pesados, infantaria pesada. Ao longo da guerra, essas armas se mostraram cada vez mais potentes e a tecnologia avançando cada vez mais. E os soldados, que morreram cerca de 22 milhões de pessoas, de 1914 até 1918. A guerra termina em 1918 com um saldo catastrófico e com uma questão. Em 19 foi assinado o Tratado de Versalhes. A Alemanha, que foi responsabilizada pela guerra, teria que pagar indenização aos países que perderam, os países que ganharam a guerra. A Alemanha perdeu e teria que pagar indenização aos países que ganharam a guerra. Isto foi um acordo para que não houvesse novas guerras. Foi criada aí a Liga das Nações para que não tivesse novos conflitos. Porém, este foi um dos motivos que acabou surgindo a Segunda Guerra Mundial. Só que isto já é tópico para uma próxima teleaula. Tá bom? Obrigado e até breve.